Bora resolver uma lista de função quadrática para você praticar, relembrar e arrasar nas suas atividades? Então já vamos para a questão de número 1. O gráfico de uma função do segundo grau é... Gente, quando eu falo em função do segundo grau, função quadrática, né? Eu lembro lá da equação do segundo grau, quando o expoente do x, o maior expoente, é igual a 2. Então, antes de falar do gráfico, só para você lembrar, né, caso você esteja confuso, a cara de uma função do segundo grau, ela é assim, ó, fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, o coeficiente a é aquele que fica do lado do x ao quadrado, o coeficiente b, ele fica do lado do x, e o coeficiente c é aquele cara que fica sozinho. Então, aqui eu tenho a cara da função do segundo grau. Mas a pergunta é do gráfico. Como que é o desenho do gráfico de uma função do segundo grau? Esse gráfico, ele vai ser uma parábola, não é uma reta, tá? Muita gente assinala que é uma reta. A reta é da função do primeiro grau, ok? A função do primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, ó. Fx igual a ax mais b. Lembrando, qual que é a diferença das duas, ó? Aqui o expoente do x é 1, o maior expoente de x é 1, e a do segundo grau, o maior expoente é 2. Então, tá aí a diferença. Na do primeiro grau, nós temos, então, que o desenho do gráfico ele pode ser uma reta crescente e pode ser uma reta decrescente. Uma das duas, ok? Só para dar uma lembradinha nessa daqui, tá bom? Quando que vai ser a crescente? Quando esse A, que ele é chamado de coeficiente angular, quando ele for positivo, a reta é crescente. Quando ele for negativo, a reta é decrescente, tá bom? E outra informação que eu estava esquecendo, o coeficiente linear, que é o B, ele determina onde é que essa reta intercepta o eixo Y. Perfeito. Então, vai marcando essas informações que te ajudará nos exercícios próximos. No caso agora do segundo grau, né? Então, aqui no segundo grau, como eu disse, ela vai ser uma parábola. A parábola, ela pode ser assim, ó, com a boca para cima, que a gente fala com a concavidade voltada para cima. Eu já prefiro falar que é quando a parábola está feliz. Ou o gráfico vai ter uma parábola triste, assim, ó, com a concavidade voltada para baixo. Então, acontece que é uma parábola. Já respondemos a questão. Giz, quando que acontece a concavidade para cima e para baixo? Você vai olhar para o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, o que acontece com coisas positivas, né? A gente fica feliz. Então, se a gente fica feliz, ela é voltada para cima. Quando esse coeficiente A ele é negativo, a parábola é voltada para baixo, porque daí com coisas negativas a gente fica triste. Então, voltada para baixo. Então, o desenho do gráfico tem essas duas situações aqui. E aqui, esse coeficiente C, ele é o ponto que a nossa parábola intercepta o eixo de Y, ok? Então, aqui fazendo uns lembretes, né? Falando de parábola, fazendo uns lembretes para você da função do segundo grau. Então, a resposta vai ser a alternativa de letra A, uma parábola, ok? Marcou? Segunda questão. Agora, na questão número 2, nós temos aí, imagina a situação. Você chutou uma bola. O que acontece quando você chuta uma bola? A bola está aqui. Você chutou essa bola, ela vai percorrer uma trajetória assim, né? Ela vai lá no ponto mais alto e começa a retornar para o solo novamente. Não é assim que acontece? Então, veja que ela percorreu aqui a trajetória formando uma parábola. Lembra a função do segundo grau, parábola? Tá. Daí, a trajetória dessa bola, ela é descrita por essa função aqui, ó. Y igual a menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5. Sabendo que o x é o tempo em segundos e que o y vai ser a altura em metros, dada em metros, tudo bem? A questão pergunta o seguinte: a altura máxima atingida pela bola e o tempo gasto para ela retornar ao solo novamente é d, então nós precisamos descobrir quem é a altura e quem é o tempo. Quando acontecer isso, gente, esse tipo de questão, falou altura máxima, você vai fazer o y do vértice, as coordenadas do vértice de uma parábola, ok? Porque quando eu trabalho com uma parábola aqui, ó, ela tem aqui o seu ponto, nesse caso, máximo, o seu ponto máximo. Esse ponto máximo, ele é dado pelo par ordenado x do vértice
e y do vértice, que são as coordenadas do vértice. Então, eu preciso determinar, no caso, como eu quero a altura, o y refere-se à altura, eu vou determinar quem é o y do vértice, para determinar qual é a altura máxima dessa bola em relação ao Sol. Então, preciso determinar o y, que é referente aqui, ó, ao eixo y, que está aqui, e aqui nós temos o eixo x, que é o tempo, ok? Então, vamos lá determinar o y do vértice. Para quem se esqueceu, tem uma fórmula para calcular o y do vértice. E eu vou deixar na descrição, vou colocar aqui para você o card com a playlist de todas as aulas de função do segundo grau, função quadrática. Veja que aqui a gente está fazendo exercícios, né, para praticar, para relembrar. Mas eu tenho todas as aulas já separadinhas para você rever os conteúdos, né? Caso, Giza, eu não entendi isso, da onde que veio isso. Lá eu tenho tudo explicadinho, tá bom? Então, vamos. A altura máxima, então, vai ser determinada pelo y do vértice, que vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Lembra lá do delta que a gente fazia lá na equação do segundo grau? Então, eu vou pegar e vou calcular delta. Vou fazer o delta aqui. Então, delta era igual... Quem se lembra o delta? Fala aí para mim. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E eu vou tirar esses coeficientes A, B e C aqui, ó, da nossa função que tem aqui, ó. Coeficiente A, que é aquele que está do lado do x ao quadrado, quem prestou atenção na questão 1. Coeficiente B, tá aqui, ó, é o 4. E aqui o coeficiente C, ok? Deixa eu colocar esse A para baixo também. Então, eu tenho os coeficientes A, B e C. Então, calculando o delta, vai ser B ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do coeficiente A. O coeficiente A é menos 4. Menos 4 vezes o coeficiente C, que é 5. Então, vai ser delta igual 4 ao quadrado dá 16. Agora, eu faço essa multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. Agora, eu faço menos com menos, que dá mais. Então, eu vou encontrar que o delta vai ser 96. Ok, voltamos então lá para o y do vértice. Vai ficar igual. Menos delta, ou seja, menos 96, que é o valor que eu acabei de encontrar aqui. Dividido por 4 vezes o coeficiente A, que é menos 4. E nesse tipo de questão tem gente ainda que fala, Giz, mas o delta aqui não tem raiz exata. Dá para continuar? Gente, aqui a gente não tira a raiz do delta como lá, quando eu estou resolvendo a equação do segundo grau para encontrar os valores de x, tá? Aqui a gente só utiliza o delta mesmo, tá bom? Não vai sair tirando raiz quadrada. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 96, e eu faço aqui, ó, 4 vezes menos 4, que vai ser menos 16. Menos com menos, mais. Aí eu faço 96 dividido por 16, que eu vou chegar a 6. No caso, como o y ele é dado em metros, a altura máxima que essa bola percorreu aqui, ó, foi de 6 metros, que seria o 6 aqui, ó, do valor de y. Aqui seria um 6, ó. Ok? Muito bem. Agora ele quer saber o tempo gasto, ou seja, desde o instante que eu chutei a bola, que ela começou a percorrer a trajetória, até o tempo que ela voltou aqui. Então, nesse caso, eu vou calcular quem é o x do vértice. Só que se eu calcular o x do vértice, veja que eu vou achar em que instante, né, ela atingiu o seu ponto máximo. Aí eu dobro ele para encontrar quanto vai ser a trajetória final aqui, ok? Então, vamos lá calculando o x do vértice. Eu vou ter que apagar aqui agora o meu desenho, porque senão não vai caber. Então, vamos lá. O x do vértice, ele é assim, ó. É menos b, marca aí, dividido por 2a. O y do vértice e o x do vértice. X do vértice vai ser igual. Menos, cadê o coeficiente b? Coeficiente b é 4. Então, vai ser menos 4 dividido por 2 vezes o A. Menos 4. Menos 4. Agora, então, eu vou ter x do vértice igual menos 4 dividido por 2 vezes o menos 4, menos 8.
Aí menos com menos dá mais. 4 dividido por 8 dá para fazer uma simplificação, né? Dá para simplificar por 4, que vai dar 1 por 2. E 1 sobre 2 vai ser 0,5. O x é o tempo em segundos. Então, 0,5 segundos. Muito bem. Mas 0,5 segundos, como eu havia dito, ó, vou fazer o rascunho aqui de novo, tá? Da situação. Então, eu tenho aqui que foi 6, a minha altura máxima. Aqui teria a altura máxima. E esse x de v que eu acabei de encontrar aqui, que é o 0,5, veja que ele é referente ao tempo, ao instante que a minha bola atingiu a sua altura máxima. Eu quero saber quando ela terminou a trajetória. Então, eu dobro. Aqui seria a metade, né? O eixo de simetria aqui da minha parábola. Então, aqui seria de 1 segundo. Então, aqui seria o eixo x, aqui seria o eixo y, ok? Então, dobrei, seria de 1 segundo aqui. Aí, nós vamos encontrar a resposta. Tem que tomar cuidado nessa questão. Porque se você observar as alternativas, ela tem lá colocada na letra D, ó, 0,5 segundos. Mas aqui a resposta correta é a letra E, porque é 1 segundo o tempo que a bola demora para retornar ao solo. Então, letra E, resposta correta. Quem é que conseguiu entender essa questão? Ou você foi como letra D na resposta? Toma cuidado, tá bom? Agora a questão de número 3. Vamos lá, então. Dada a função quadrática fx igual, aqui é uma função que depende de x. X ao quadrado menos 5x mais 6, calcule o valor de f2 mais f menos 1. Gente, o que significa eu calcular o valor aqui, ó, de f2? Não é o f2 lá do teclado, não, tá? f2 significa que eu estou trocando o valor de x por 2. Porque a minha função não era essa daqui, ó. Vou escrever novamente a função aqui, ó. A função é fx igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é a minha função, certo? O exercício quer que eu calcule primeiro o f2. Então, o que significa eu calcular o f2? Ó, eu estou trocando o x na função, o valor de x na função por 2. Então, esse x aqui vai ser trocado por 2, ó, vai ficar 2 elevado a 2. Menos, esse x aqui também vai ser trocado por 2. Então, vai ser 5 vezes o valor de x, que está sendo 2, ok? Mais 6. E agora eu calculo essa expressão que tenho aqui. 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Faça a multiplicação. 5 vezes 2, 10, mais 6. Então, vai ser aqui 4 menos 10. Se eu tenho 4 e eu devo 10, eu devo 6. Mais 6 vai zerar. Então, quer dizer que o f de 2, ou seja, o valor da função quando eu trocar o x por 2, ela vai ser de 0, ok? Calculei 1. Agora eu preciso descobrir o f de menos 1. Então, vai ser da mesma forma. Vai ser f de menos 1. Isso daqui é valor numérico da função, o conteúdo, tá, gente? Para quem quer saber. Estou trocando o x por menos 1. Então, vai ficar menos 1, olha o parênteses agora, porque o x é negativo. Menos 1 ao quadrado, menos 5x, ou seja, 5 vezes o valor do x agora, que é menos 1, aí mais 6. Vamos lá, então. F, quando eu troquei o x por menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Aqui, 5 vezes 1, 5. Como é uma multiplicação entre eles, eu faço a regra de sinais. Menos com menos, mais 5. E mais 6. Então, quer dizer que f menos 1 vai ser igual 5 mais 1, 6, 6 mais 6, 12. Aí eu preciso descobrir, não acabou aqui, porque a questão pediu quanto é f2 mais o f de menos 1. Quer dizer que eu preciso somar esse com esse valor aqui. Então, o resultado vai ficar 0 mais 12, que vai ficar igual a 12. Eu vou até aproveitar e colocar aqui na frente, que vai ser igual a 12. Aí, ó, ficou prontinho, gente. Conseguiu entender? Valor numérico de uma função quadrática, caso você precise de mais aulas também para praticar mais sobre esse exercício.
E agora nós vamos fazer a questão 4. Vamos lá, então. Determine os zeros da função quadrática. Fx igual menos 6x² mais 20x mais 26. Quando o exercício falar assim, os zeros da função, zeros ou raízes da função, ele quer os valores de x, x1 e x2. E para fazer isso, eu preciso pegar a função e igualar a função a zero. E quer dizer que eu vou cair numa equação do segundo grau daí, porque eu pego a função, que é essa daqui, e eu igualo a zero. Então, vai ficar menos 6x² mais 20x mais 26, e eu igualo a zero. Muito bem. Aí nós vamos fazer Bhaskara, soma e produto, o que você preferir. Eu vou fazer aqui para ficar comum para todos a fórmula resolutiva de Bhaskara para encontrar o x1 e o x2. Então, aqui a gente já sabe quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem está do lado do x², que é o menos 6. O B é quem está do lado do x, que é o 20. E o C, o 26, certo? Então, vamos para o delta. Quem se lembra a fórmula do delta que nós fizemos em algum exercício já, né? Foi o exercício 2. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual. O B, ele é 20, então vai ser 20 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é menos 6. Vezes o valor do C, que é 26. Então, vai ser delta igual 20 ao quadrado, 400, porque é 20 vezes 20, 400. 4 vezes 6 aqui dá 24. 24 vezes 26, vamos lá, vamos ver quanto dá. 24 vezes 26. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12, com aquele 2, 14. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aí vai ficar 4, 12, sobe 1. E aqui dá 6. 624. E aí eu preciso aplicar a regra de sinais, porque tem multiplicação, não esquece. Menos com menos na multiplicação vai ser mais. Então, o delta vai ser 1024, somando 400 com 624. Certo até aí? Bom, e agora, quando eu for continuar, né, para achar o valor de x, eu vou precisar tirar a raiz quadrada do delta, mas vamos chegar lá então. A outra parte da fórmula que eu faço separado para o aluno entender melhor, vai ser assim, ó, x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o valor que deu aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, muito bem. X igual menos b, o b é 20, ó, então vai ser menos 20. Mais ou menos, agora sim, raiz quadrada de 1024. Ou você vai fazendo por tentativa e erro, ou você faz a decomposição em fatores primos. Tem as duas formas. Vou fazer da decomposição para você relembrar. Ó, raiz quadrada por decomposição em fatores primos. O 1024 dá para dividir por 2. 1024 por 2 vai ser 512, que dá por 2. Que vai ser 256, que como é par, também dá por 2, que vai ser 128, que dá por 2, que vai ser 128 por 2, 64, que dá por 2, 32, aqui a gente vai enjoar de fazer 2, ó, que dá por 2, dá 16, 16 dá por 2, que vai ser 8, que dá por 2, que vai ser 4, que dá por 2, que vai ser 2, e finalmente por 2, que vai ser 1. Quase que não coube aqui. Tá. O que eu faço agora? Eu não estou procurando a raiz quadrada de 1024? A raiz quadrada. Então, é índice 2, né? A raiz quadrada é índice 2. É o grupo de 2 em 2, ó. Então, aqui vai virar um grupo, 2 ao quadrado. Aqui outro grupo. Aqui outro grupo. Aqui outro grupo. E aqui outro grupo. Então, quer dizer que a raiz quadrada vai ser exata, porque não ficou ninguém sem o grupo, tá? E aí, nós vamos fazer assim, para continuar e descobrir o valor dessa raiz quadrada. Ó, eu vou fazer aqui e eu já apago para
fazer na ordem aqui. Então, em lugar de colocar o 1024, eu coloco a sua forma fatorada aqui dos fatores primos. 2 ao quadrado vezes 1, 2, 3, 4, 5 fatores dele. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 5 fatores de 2 elevado ao quadrado. Tá. Agora é o seguinte, todo número que tem um expoente igual ao seu índice, ele pode sair fora da raiz. Então, ó, todos eles têm um expoente igual ao índice, então sai todos esses dois para fora da raiz. E aí eles saem sem o expoente, porque a gente faz uma simplificação, né? Essa aula aqui é simplificação de radicais, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Aí você faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 e 16 vezes 2, 32. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 1024 é 32. Olha aí, o tanto que eu precisei fazer para descobrir a raiz quadrada. Mas é possível você fazer por aqui, já marcou para eu apagar? Ou você pode fazer simplesmente chutando o valor. Você vai pela tentativa e erro para descobrir que número vezes que número dá o 1024. Aí fica a seu critério descobrir a melhor maneira para você. Então, continuando. Eu vi que a raiz quadrada de 1024, que a raiz quadrada do delta é 32, dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 6. Ok, continuando aqui, nós vamos fazer que x é igual a menos 20 mais ou menos 32 por menos 12. Agora eu vou achar quem é o x1. O x1 vai ser menos 20 mais, eu vou começar com o mais aqui, 32 dividido por menos 12. O x2 vai ser menos 20, era mais ou menos, né? Aqui eu usei o mais, então agora eu uso o menos, dividido por menos 12. Então, vamos lá. Se eu devo 20 e eu tenho 32, eu tenho 12, dividido por menos 12. Agora eu faço a divisão. 12 por 12, eu sei que vai ser 1. Esse 12 aqui de cima, ele é mais. Mais e menos vai ser menos. Encontrei o primeiro valor de x, que é o menos 1. Nesse caso, menos 20 menos 32 vai ser menos 52, dividido por menos 12. Menos com menos vai ser mais, né? Ó, cuidado aqui, ó. Esse menos e esse menos não resultam em mais 52, porque não tem multiplicação entre eles. Por isso que eu juntei uma dívida de 20 com uma dívida de 32. Então, ficou uma dívida, tá bom, gente? Aqui, no caso, eu posso fazer a simplificação, né? Dá para fazer simplificação aqui por 4. 52 dividido por 4, deixa eu pensar, 52 por 2 dá 26, vai ser 13. E 12 por 4 vai ser 3. Então, aqui eu vou encontrar a outra raiz, ou outro zero da função, que é de 13 terços. Então, eu encontrei os zeros, que são os valores de x que satisfazem a função. Eu encontrei aqueles dois valores, aquelas duas raízes, ok? Vamos para a próxima questão. Agora, na questão 5, construa o gráfico da função. fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Gente, para construir o gráfico da função quadrática, você pode fazer utilizando aquela tabelinha que muitos gostam de fazer. Tem uma aula também referente à construção de gráfico de função quadrática. Link está na descrição. Mas eu vou fazer aqui do jeito que eu sempre gosto de explicar, calculando tudo o que precisa para ficar o gráfico mais próximo possível, tá? Então, nós vamos começar encontrando quais são as raízes da nossa função. Porque as raízes da função vão determinar onde a parábola ela vai interceptar o eixo x. Ó, vamos ver qual informação eu já tenho só olhando para essa função. O coeficiente a aqui é 1, né? Porque quando não tem ninguém ali é 1. Ele é positivo. Sabe-se que quando o coeficiente a é positivo, a parábola é feliz. Então, a parábola ela vai fazer esse desenho aqui, ó. Ela é feliz, porque o coeficiente a é positivo. E outra informação que eu tenho só olhando ali para a nossa função é aqui, ó, no menos 3. Quer dizer que esse ponto
é onde ela vai cortar o eixo Y, intercepta o eixo Y. Já sei duas coisas só de olhar ali. Agora, então, vamos encontrar quais são as raízes. Eu vou igualar a minha função a zero para encontrar as raízes, ó. Então, eu vou pegar a minha função, que ela é x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Aqui eu posso fazer por delta, também igual eu fiz aquela hora a fórmula resolutiva de Bhaskara, ou posso fazer por soma e produto, já que o A aqui é 1. Então, vamos tentar fazer essa por soma e produto para variar um pouquinho? Se você tem dúvida também na aula de soma e produto, onde você encontra o link dessa aula? Muito bem, na descrição. Então, a soma, gente, tem que ser assim. A soma tem que ser o valor do B com sinal trocado. O oposto de B é menos B dividido por A. Só que como o A é 1, então eu não preciso trabalhar com A, porque não vai alterar. Então, vai ser 2 positivo, que é o oposto aqui do B. E o produto é o coeficiente C do jeito que ele está. Coeficiente C e aqui coeficiente B, tá? Agora eu devo pensar, quais dois números que eu multiplico que dá menos 3 e que eu somo que dá 2? Consegue já pensar? Vamos lá. Se eu colocar aqui 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3 positivo. Então, quer dizer que um deles ali tem que ser negativo, né? Vamos colocar aqui no menos 1, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3, ok? Aí eu vou testar na soma. 3 mais 1 menos 1, se eu tenho 3 e devo 1, eu fico com 2. Então, acabei de encontrar quem são os valores de x. Esses valores eu posso chamar de x1, que é o 3, e o x2, que vai ser o menos 1. Se quiser inverter a ordem, colocar menos 1 primeiro, pode também, que daí ficaria o x1 sendo o menos 1, você pode fazer. E o x2 sendo o 3, para já ir pensando na ordem, tá bom? Ok, o que mais que eu vou precisar agora para montar o gráfico? Eu já sei, então, onde a minha parábola corta o eixo x, que são nesses dois pontos aqui. Sei ela onde corta o eixo y, já sei se ela é feliz ou ela é triste. Falta saber aquela curvinha, né? No caso, aqui a curvinha, ela tem ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo aqui, ele tem uma coordenada, que são as coordenadas do vértice. X do vértice e Y do vértice, assim como nós fizemos em algum exercício, que eu já não me lembro o número. Então, vamos calcular agora quem é o x do vértice, para determinar a curvatura da nossa parábola. Quem são as coordenadas dessa curvinha, eu falo. O x do vértice é menos b dividido por 2 vezes o a, que vai ser igual. Menos b, cadê o b? O b é menos 2, então vai ser menos 2, ó. Esse menos é aqui da fórmula do x do vértice, e esse outro menos é do coeficiente b. Dividido por 2 vezes o a. Então, x do vértice é igual. Menos com menos vai ser mais. 2 vezes 1, 2, ó. E 2 dividido por 2, 1. Aí já sei uma coordenada aqui. X do vértice vai ser 1. Eu preciso agora descobrir quem é o y do vértice, que é menos delta por 4a. Já sei que você deve estar falando, Giz, por que que não fez já aqui a hora de encontrar as raízes? Por que que já não fez o delta? Porque vai precisar do delta aqui. Mas para treinar um pouquinho de soma e produto, né, gente? É bom treinar um pouquinho. Vou precisar de calcular quem é o delta agora, ó. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual o b ao quadrado, o b é menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Cadê o a? O a, quando não tem ninguém, é 1. Vezes o c, que é menos 3. Então, delta vai ser igual. Menos 2 ao quadrado vai ser 4. Agora aqui, eu faço a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com menos, mais. Então, eu vou encontrar que o delta dá 16. Ó. Pronto, volta aqui. Y do vértice igual. É menos delta, então vai ser menos 16. Lembrando que não precisa tirar a raiz quadrada aqui, tá? Dividido por 4 vezes o a, que é 4 vezes 1. Então, o y do vértice vai ser menos 16 dividido por 4, que vai ser igual a menos 4.
Pronto. E agora, o que eu faço com tudo isso que eu encontrei? Vamos montar o esboço do gráfico, gente. Eu vou apagar, então, aqui o delta, vocês já marcaram? Então, quando eu faço aqui o gráfico, eu tenho o eixo das ordenadas, que seria o y, e eu tenho aqui o eixo das abscissas, que seria o x. Então, eu já sei o que mesmo? Que a minha parábola corta o y no menos 3. Então, vamos marcar o menos 3 aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Ela passa bem por aqui, ó. Ela intercepta o eixo y no menos 3. O que mais que eu sei? Que ela vai interceptar o eixo x aqui, ó, nesses dois valores que são as raízes da função. Menos 1 do x, ó, eixo x. Vamos marcar aqui o menos 1, o 1, 2 e o 3. Ó, então ela passa por esses dois, ó. Ó, eu sei o desenho dela, ela é assim, ela faz mais ou menos isso aqui, não é, ó? Só que eu não posso simplesmente vir aqui e já fazer e pronto, porque eu preciso saber até que ponto vai fazer a curva. Ela pode vir até aqui embaixo e subir de novo, ela já pode subir imediatamente aqui. Então, eu tenho que fazer as coordenadas. Por isso que eu encontrei o XV e o YV, que vai determinar o ponto exato onde vai dar a curvinha, que vai ser o 1, vai ser o par ordenado. Isso aqui vai ser um par ordenado, tá, gente? Que vai ser o 1 de x, o 1 de x com o menos 4 de y. Deixa eu aumentar aqui. Menos 4 de y. Vai ser aqui, ó, a curvinha, que seria o meu ponto mínimo, o ponto de mínimo, como você pode falar aí, ela vai se dar nesse ponto aqui, que é o 1 de x com o menos 4 de y. Então, sempre tem que fazer isso, senão não dá certo o esboço do nosso gráfico. E agora eu posso traçar. Vamos lá tentar a sorte. Então, a parábola é feliz, ela vem lá de cima, ela passa aqui pelo ponto menos 3, passa pela sua curvinha, ó, o ponto mínimo e começa a subir novamente. Aí, lembrando que uma parábola ela é simétrica, tá, gente? No meu caso aqui, às vezes, por fazer falando junto, ela não fica muito simétrica, né? Mas a gente já consegue entender porque eu fiz o esboço da nossa parábola. E é isso, gente. Fiz o gráfico da função quadrática. Aí, conforme você vai fazendo, você vai praticando bastante, aí fica bem rápido para fazer e você consegue acertar todos os exercícios. Pratica bastante os exercícios e precisando de conteúdos aqui no canal, digita o nome do conteúdo e giz com giz aí na frente para você encontrar aquela aula especial. Dá aquele like para a aula de hoje, né? Eu mereço um joinha, né? E aproveita também para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!